Então vamos lá, gente. Ó. Questão número 1. Quantos são os números inteiros não negativos, k, para os quais a equação x² mais cx mais k tem soluções inteiras? Então veja, pessoal, normalmente as questões do ENA, a maioria é assim, tá? A gente olha, pensa assim, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui, né? Mas sempre tem uma saída. Quando a gente pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente chega. Então, quantos são os números inteiros não negativos? Então, veja. K, pessoal, são inteiros aí não negativos, tá? K são inteiros não negativos. Então, ó, essa parte aqui, ó, inteiros não negativos, para os quais a equação tem soluções inteiras, ou seja, o valor de x aí, pessoal, ele é inteiro, tá? E o k são inteiros não negativos, tá bom? Bem, pessoal, o que a gente sabe das equações? A gente sabe, a gente vai usar aqui aquela ideia da soma e do produto. Eu sei que a soma dá o oposto desse número aqui e o produto tem que dar esse número aqui, não é verdade? A gente sabe disso. Então, as minhas raízes, que ele diz que são o quê? Inteiras, né? Ou seja, o meu x' mais o meu x duas linhas, quando eu somo, tem que dar menos 6, né? Que é o oposto ali, tá bom? Aquela regrinha da soma e do produto, tá? E quando eu multiplico, vai dar o meu k, né? A gente sabe disso. Aí eu vou ver quais são as possibilidades que eu tenho de somar aqui e dar menos 6. Eu tenho que, por exemplo, a x' pode ser menos 6... e aqui 0, né? Soma dá menos 6. Ou pode ser menos 5, e aqui pode ser menos 1. Ou pode ser menos 4, e aqui ser menos 2. Menos 3 e menos 3, né? Bem, além desses números, né, que eu tenho aqui, eu poderia também ter, por exemplo, para dar menos 6, eu poderia ter menos 7 e 1. Poderia ter menos 8 e 2, porque a soma disso aqui também vai ser igual a menos 6 quando eu fizer a soma. Mas por que eu vou descartar esses? Onde? Ó, veja que sempre aqui desse lado eu vou ter um negativo se eu continuar, e do outro lado vai ser um positivo. Mas por que eu vou descartar? Eu vou descartar porque ele está dizendo que o k é um número não negativo, ou seja, é de 0 para cima. E quando eu faço a multiplicação desses números aqui, ó, quando eu faço a multiplicação, isso vai dar um número negativo, e k não pode ser negativo. E eu sei que o meu k é o resultado do produto do x' e do x duas linhas. Então, esses números onde um é negativo e outro é positivo, eu não considero. Quais são as possibilidades que eu vou considerar, então? São essas aqui, que podem dar números não negativos, tá certo? Então, ó, essas são as possibilidades aí para dar menos 6. E multiplicando elas, eu vou ter os meus possíveis valores de k. Então, ó, menos 6 vezes 0 dá 0, tá? Então, eu vou apagar até aqui em cima, tá? Para não confundir. Deixa eu apagar isso aqui, ok? E agora eu vou colocar aqui que são os possíveis valores de k, tá? Aqui foi o meu x', aqui meu x duas linhas, e aqui vão ser os meus valores de k. Então, vai ficar menos 6 vezes 0, que dá 0, menos 5 vezes menos 1, que dá 5, ó. Vejam que são todos não negativos. Menos 2 vezes menos 4, que dá 8. Menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Então, as minhas possibilidades são essas aqui, tá certo? Ele pergunta quantos são os números, né, inteiros não negativos k para que os quais a equação tem essa solução. Então, quantos são? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 números. Resposta correta, letra C, tá bom? A soma das soluções inteiras da inequação é igual a... Eu vou pegar essa inequação, vou copiar ela aqui em cima. Vou botar aqui para baixo, ó, e vou colocar ela aqui em cima e a gente resolve ela aqui, vai ser melhor. Então, a equação é essa, né? A inequação, no caso. Essa aqui é 2x, né? Menos 14, isso aqui é o quadrado. E embaixo vai ficar x menos 1 vezes x menos 5. Isso tem que ser menor ou igual a 0, tá bom? Então, ó, o que acontece, pessoal? Ele quer aí, né, as soluções, né? Ele quer aí a soma das soluções inteiras dessa inequação. Qual é a soma das soluções inteiras dessa inequação? O que a gente precisa perceber aqui, pessoal? O seguinte, tá?
Bem, a inequação, nota, ele quer as soluções inteiras, isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Eu sei que para essa divisão ser menor ou igual a zero, o que acontece? A parte de cima, se ela for positiva, a de baixo tem que ser negativa, para mais com menos dá menos. Ou se a parte de cima for negativa, a de baixo tem que ser positiva, né? Para também dar menos, tá bom? Só que esse quadrado aqui faz com que esse termo todo de cima, ou seja, o numerador, seja positivo. Então já está garantido que a parte de cima ela é positiva, não tem nem para onde correr, tá certo? A parte de cima é positiva. Agora, eu preciso que essa parte de baixo aqui, ela seja negativa, tá? Isso aqui embaixo tem que dar negativo. E para isso aqui dar negativo, como eu estou diante de um produto, o que acontece? Se um dos fatores for positivo, o outro tem que ser negativo, né? Para dar mais com menos, menos. Ou se um for negativo, o outro tem que ser positivo. Então, tem duas possibilidades aqui, tá? Se o x menos 1, né, for positivo, ou seja, for maior, né, for maior que zero, tá certo? Eu tenho que o meu x menos 5, ele tem que ser menor que zero, tá bom? O x... E lembrar, ó, a gente sempre tem que pensar logo na condição aqui de existência, tá? Qual é a condição de existência? O x menos 1, vou botar aqui do lado, tá? Ó, vou botar aqui. Ó, condição de existência. Qual é a condição de existência? Se embaixo não pode dar zero, né? Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 1, tá? Da mesma forma que o x menos 5 tem que ser diferente aí de zero. E o x tem que ser diferente de 5, tá bom? Então, isso aqui tem que ir, ó, não pode ser nem 1 nem 5. Uma outra coisa, pessoal, eu posso ter essa parte de cima aqui igual a zero, já que ele botou ó, menor ou igual. Então, isso aqui pode dar zero. Ou seja, o meu numerador pode dar zero. Se o meu numerador pode dar zero, e o meu numerador é aquele número ali, ó, 2x menos 14, tá? Ao quadrado, isso aqui pode dar zero. Porque se der zero, satisfaz aqui a condição. Então, essa potência vai passar para o outro lado. Raiz vai ficar 2x menos 14 igual a zero. Vai ficar 2x igual a quanto? A 14. Ora, x pode ser igual a 7. Então, ó, eu já encontrei a primeira raiz. Se o x for 7, eu já tenho que isso aqui satisfaz a inequação, tá bom? Então, já tenho o primeiro valor do x. O primeiro valor do x é x7. O x não pode ser 1 e nem pode ser 5, tá bom? Aí agora eu vou para esse estudo de sinal aqui embaixo. X menos 1 maior que zero, beleza? Ou x menos 1 menor, ou x menos 5 menor que zero. Se isso acontecer, dá negativo. Mas também eu poderia ter o contrário, tá? Poderia ser quem? X menos 1 menor que zero, mas aí o x menos 5 seria maior que zero. Isso aqui também dá negativo o denominador. Bem, resolvendo cada um desses casos aqui, ó, o que vai acontecer. Em cima vai ficar x maior que 1, né? Porque 1 está negativo, passa positivo. E embaixo x vai ficar menor que 5. Ora, se o x é maior que 1, x é menor que 5, quais são as possibilidades que a gente extrai daqui? O x pode ser 2, 3 ou 4, não é verdade? Então, eu tenho esse conjuntinho aqui, ó, de possibilidades, tá? Mais o 7 lá embaixo. E daqui, pessoal, o que eu posso extrair? Ó? O x vai ficar menor que 1, ou x vai ser maior que quem? Vai ser maior que 5. Mas nota, pessoal, que x menor que 1 e x maior que 5 ao mesmo tempo é impossível. Então, isso aqui não é solução para mim, tá bom? Não tem um x que seja menor que 1 e maior que 5. Logo, a solução são quais números? É o 2, o 3, o 4 e o 7. Como ele pediu aí a soma, isso aqui dá quanto? Dá 5, 9, 16, tá bom? Então, vamos ver aqui se tem a resposta, tá? 16. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Pegar aqui. Deixa eu apagar aqui a baguncinha. Então, tá aqui, ó, tá? Eu tenho que o x é a letra D, 16, certo? Essa vai ser a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham entendido bem os detalhes dessa questão.
Pegou uma questão de inequação, precisa pensar logo no quê? Nas condições de existência, né? Aqui não pode dar zero. Viu o quadrado, já sabe que a parte de cima é positiva. Se você fizer lá o jogo sinal, né, o estudo sinal, você vai ver que isso aí dá realmente positivo, tá bom? A soma das raízes reais da equação é igual a... Ó, pessoal, isso aqui é uma questãozinha muito boa, tá bom? Vou pegar aqui. Deixa eu tirar aqui um print dela e eu boto só a questão, já que a gente está com ela em mãos. E ele quer a soma das raízes reais aí. Primeiro, a gente tem que pegar aqui, tá? E fazer o MMC disso aí, né? Então, a gente vai pegar, vai fazer o MMC dessa parte aqui inicial. O MMC vai ser x menos 2 vezes x menos 3. Então, vou colocar aqui, ó. X menos 2 vezes x menos 3. E eu vou tirar MMC dessa segunda parte aqui também, tá? Que vai ficar igual a 3x menos 4 vezes x menos 6, tá bom? O MMC tá aí, tá bom? A gente divide e multiplica, tá? Então, eu fazendo essa divisão aqui, multiplicando por 1, vai dar x menos 3, né? Então, vai ficar x menos 3. Isso aqui, ó, vai ficar mais x menos 2, né? Dividindo e multiplicando por 1, fica x menos 2. Do outro lado, a mesma coisa, vai ficar x menos 6 aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês me dizem, tá? Porque eu penso que eu estou dando aula para professor, eu não sei, às vezes, se eu estou indo rápido, se eu estou indo lento. E também, às vezes, deve ser difícil, né? Ir num ritmo bom para todo mundo. Então, ó, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3x menos 4, beleza? Então, tá aí, tá? Eu tenho aqui que são essas, que é isso aí que eu vou ficar, né? Bem, o que acontece agora, pessoal? Eu vou resolver essa parte de cima, ó. Aqui em cima vai ficar quanto? X mais x vai dar 2x. Então, 2x, ó. Né? E menos 3 com menos 2 dá menos 5, tá? Veja que vai multiplicar, né, pelos extremos aqui. Então, vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 3x menos 4 e x menos 6, tá bom? Beleza, tô aqui com isso aqui. Aí, o que acontece, pessoal? Agora, do outro lado, ó, vou ficar com quanto? Vai ficar 4x, tá? 4x. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Beleza? Então, 4x menos 10. Se eu errar alguma coisa, fala, viu, gente? É muita letra. Eu me desconcentrar só um pouquinho aqui, dá ruim, né? Vezes x menos 2 e x menos 3. Bem, essa é uma questão, pessoal, e isso cai muito no Profemate, por isso que a gente tem que ficar ligado, porque vem demais, que é uma questão que a gente provavelmente, acredito eu, vai querer continuar resolvendo isso até o fim das contas. E eu, inclusive, fiz isso. Quando a gente resolve, isso aí vai cair numa equação, se não me engano, terceiro grau. Aí você vai tentar achar a raiz para usar o teorema das raízes racionais, né, e aplicar Brillouin-Ruffini. Só que é muito difícil de achar ali qual é a raiz por Brillouin-Ruffini, gente. Então, eu acho que passaria o tempo da prova todinha tentando resolver desse jeito. Então, o que eu digo a vocês é tentar achar alguma outra solução, tá certo? Quando vê que está embaçado demais assim, ver se existe alguma outra solução. Vou dar uma dica aqui para vocês, tá certo? Eu sempre tenho que trazer dicas aqui para vocês, tá? Eu tô falando uma dica, assim, de uma pessoa que, assim, eu dou aula de matemática há muito tempo, mas não sou nenhum grande estudioso disso aqui, não, tá certo? E eu acho que nem é necessário ser para dar aula de matemática, às vezes fundamental, médio, com certeza não. Então, a dica é de alguém que tem muita dificuldade, inclusive, tá certo? Quero deixar isso bem claro para vocês. E o que acontece, pessoal? Quando eu pegava uma questão dessa, eu fiz algumas provas anteriores do Profemate, e eu vi que aqui no meu estado, para mim ser aprovado, eu precisava, para garantir a vaga pelos últimos Profemates, se eu acertasse 21 ou 22 questões, né, nessa faixa, pelo menos 21 até 20, dava para passar. Então eu pensei o quê? De 30 eu tinha que matar 20, né? E das provas que eu estava fazendo, eu vi que das provas eu conseguia fazer cerca de 24, 25 questões. E ficavam as 5 que eu não conseguia sair de jeito nenhum. Então eu já botei na minha cabeça que quando, por exemplo, eu tivesse uma questão dessa, que eu não conseguisse de jeito nenhum, tá? Resolver ela, se eu não conseguisse de jeito nenhum resolver ela,
eu já ia deixar de lado e ia para uma outra que eu estava conseguindo fazer, porque eu sabia que da prova cerca de 23, 24, 25 eu conseguiria fazer, e eu precisava de 22. No fim eu voltaria, porque o tempo, gente, é fundamental, tá certo? Então eu queria dar essa dica aí para vocês, que isso também pode valer para o seu estado. Veja primeiro no seu estado, eu já acompanhei muitas pessoas aí do Profemate, tem estado que às vezes você fazendo ponto de corte você passa, pessoal, tá? Então veja a situação aí do seu estado, tá bom? Bem, então aqui o que acontece, gente? A sacada aqui para não ir cair lá no que eu falei para vocês é perceber que isso aqui é a metade disso aqui, ó, tá? Essa é a sacada. Então eu vou reescrever isso aqui para ficar mais claro, ó. 2x menos 5 vezes 3x menos 4 vezes x menos 6. Aqui, ó, eu posso reescrever esse 4x menos 10 assim, ó, 2 vezes 2x menos 5, tá certo? Vezes x menos 2 vezes x menos 3. Essa é a sacada, pessoal. Por quê? Eu sei que se eu colocar aqui no lugar do x o zero, né? Se eu zerar, na verdade, aliás, desculpa, no lugar do x não. Se eu botar 2x menos 5 igual a zero, ou seja, se aqui for zero e aqui for zero e eu fizer a operação, no fim vai dar zero, que é igual a zero é uma verdade, né? E a solução da equação é uma verdade. Então eu posso ir por esse caminho para achar pelo menos uma solução, tá bom? Então eu posso pegar aqui, ó, 2x menos 5 igual a zero, que é o que eu vou fazer. Vou botar aqui, ó. 2x menos 5 igual a zero. Então, 2x é igual a 5 e x é igual a 5 dividido por 2. Então, aqui eu já achei uma das soluções, mas não acabou. Eu tenho que achar as outras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou já dividir um termo pelo outro, né? Vou dividir tudo por 2x menos 5, já excluo isso aqui. E vou multiplicar o que ficou aqui para a gente multiplicar, tá? Então vai ficar 3x vezes x dá 3x ao quadrado. 3x vezes menos 6 dá menos 18x. Se eu errar alguma coisa, me avisa aí, gente, porque eu tô aqui um bocado de número, eu erro fácil. Menos 4x. E menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Isso, ó, vai ficar igual a... vamos lá. 2 vezes... Aqui o x, né, dá 2x, e 2x vezes x dá 2x ao quadrado. 2 vezes x dá 2x, 2x vezes menos 3 dá menos 6x. 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 vezes x dá menos 4x. E 2 vezes menos 2 dá menos 4, vezes menos 3 dá mais 12. Né? Agora, ó, tudo que está de um lado vou passar para o outro, então 3x ao quadrado menos 2x vai ficar x ao quadrado. Juntando esses dois é menos 10x, que vai positivo, né? Então vai ficar menos 18 mais 10 dá menos 8x, só que eu tenho menos 4 aqui, né? Vamos fazer logo a conta. Então vai ficar menos 8 com menos 4 dá menos 12x. E 24, aqui tem 12, vai negativo, vai ficar 24 menos 12, que dá mais 12. Isso é igual a quanto? A zero, beleza? E agora a gente resolve essa equação do segundo grau, tá bom? Vou botar de outra cor aqui só para destacar que a gente está resolvendo essa equação do segundo grau. Vai ficar o quê, pessoal? X é igual a menos b, que é 12, então vai ficar 12 positivo, mais ou menos a raiz, né, de b ao quadrado, que é menos 12 ao quadrado, dá 144, menos 4 vezes a, menos 4 vezes 12 dá menos 48. 2 vezes a dá 2a, tá certo? Então dá 2. X é igual a 12 mais ou menos. Isso aqui dá 96, né, pessoal? Então dá 96, tá? Bem, calculando essa raiz aqui, pessoal, isso tudo está dividido por 2, né? Não vamos esquecer isso. Eu vou ficar com x' igual a 12. Raiz de 96, pessoal, se eu não estiver enganado, é 4 raiz de 6, beleza? Então, esse aqui é o x', né? Que eu posso dividir tudo por 2, eu já vou logo dividir tudo por 2, acho que vai ficar melhor. Deixa eu logo dividir aqui tudo por 2. Aí, em vez do 12 e do 4, fica 6 e 2. Então, aqui vai ficar 6 e 2, né? Opa! 6 e 2, e como eu dividi por 2, eu vou tirar o 2 ali de baixo, tá bom? Já fiz a divisão.
E o x duas linhas, eu tô fazendo assim para dar espaço também, tá, gente? Vai ficar aqui, ó, a mesma coisa, só que só vai trocar o sinal, né? Um é positivo, até botei ali os dois sinais, deixa eu trocar. Um é positivo e o outro vai ficar negativo. Então vai ficar 6 menos 2 raiz de 6, beleza? Pronto, tá aí as três raízes, tá? Então, ó, x', x2', x3'. Só que ele quer a soma disso aqui. Como que eu vou fazer para somar isso aí, gente? Ó, somando esse com esse, eu cancelo essas partes são opostas, fica 6 mais 6 que dá 12. Então agora eu tenho que fazer 12, né? 12 mais 5 sobre 2. Então 12 mais 5 sobre 2 vai ficar a mesma coisa que 24 mais 5 sobre 2, fazendo MMC, né? Fazendo MMC fica isso aí. Ou seja, pessoal, isso aí vai dar, no fim das contas, isso aí vai ficar 29 sobre 2, tá certo? Vou botar aqui embaixo, a resposta vai ser essa. 29 sobre 2, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a resposta 29 sobre 2. Eu vou apagar isso aqui. A resposta, ó, a resposta vai ser letra B, tá bom? Letra B. Então tá aí a nossa resposta da questão número 3, beleza? O gráfico da função y igual a f de x, formado por três segmentos de reta, está representado na figura abaixo. Sobre a função f, podemos afirmar que... Então tem aí, pessoal, o gráfico e tem uma série de informações, né? Bem, a primeira coisa que a gente faz aí é achar quais são essas funções, né? Acredito que seja a melhor coisa que a gente pode fazer de momento. Então vou ampliar isso aí um pouquinho para a gente enxergar melhor. Aqui, pessoal, a gente vai ter três funções, tá certo? A gente tem aí três funções formando o gráfico, tá? A gente tem o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui. A gente tem essa função aqui, que está claro que essa função é qual função, pessoal? Vou botar até de azul essa aqui, ó. Essa função é f de x igual a x, né? Essa é f de x igual a x. Por quê? Ó? F de 0 é 0, f de 4 é 4, então como é uma linha, uma constante, tá certo? Então, é proporcional, né? Uma função de primeiro grau, então tá claro, né? Passando pela origem, a gente tem uma função linear aí, f de x igual a x, né? Eu acho que tá bem claro para todo mundo. Vou pegar outra cor aqui para indicar essa. Essa é uma função constante, pessoal. Seja qual for o valor que se coloca para x, nesse intervalo entre 4 e 6, eu tenho a função f de x igual a 4, beleza? E eu tenho aqui essa outra função também, ó. Eu tenho aqui essa outra função, tá? Que a gente não sabe qual é. Vamos precisar achar, né? Não foi dado. E como é que eu acho, pessoal? Eu posso fazer o seguinte. Eu sei que uma função tem uma forma geral, vou deixar dessa cor mesmo, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Vou agora pegar essa função aqui, ó. E a gente sabe também uma função de primeiro grau, uma reta. A gente sabe a forma... Eu vou pegar uma corzinha um pouco mais escura, que talvez você não consiga ver bem com essa cor aqui. Mas vai ser um verde também, ó. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o seguinte, ó. O f de x, uma função de forma geral do primeiro grau, tem essa forma. Ax mais b, né? Então, se eu achar quem é o a e quem é o b, tranquilo. Eu já sei quem é essa função aqui. E como é que eu faço para achar o a, pessoal? A gente sabe que o a é o coeficiente angular. E a gente diz que é a variação do y sobre a variação do x. É a forma geral, tá certo? Para a gente conseguir aí achar o a. E veja que eu tenho a variação do x. Ó. O x variou de 6 até 8. E o y variou de 4 até 0. Então, eu vou aplicar e vou achar quem é o a. Vai ficar a variação do y, que eu estou pegando ali de 6 a 8, sobre a variação do x, que eu estou pegando de 4... Desculpa. Isso mesmo, de 4 até 0, né? Então, vai ficar 4 menos 0. Fazendo o cálculo aqui, pessoal... Isso aqui fica quanto? Fica menos 8 sobre 4, né? E menos 8 sobre 4, isso aqui vai dar menos 2. Tem que ser, porque é uma reta decrescente, o coeficiente angular tem que ser negativo, né? Então vai ficar assim, ó. F de x é igual a menos 2x, né? Porque o a... Mas eu ainda não sei quem é o meu b. E como é que eu faço para achar o b, pessoal? Seguinte, você pega um ponto qualquer, pode ser qualquer um dos dois pontos. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, tá certo? Eu vou pegar esse ponto aqui. Que ponto é esse? Esse ponto, o x aqui é 6
e o y aqui é 4, mas poderia ser o outro, mas eu vou pegar esse aqui mesmo, tá? Então, ó, esse aqui é o ponto onde x é 6 e o y é 4. E vou substituir, tá certo? Então, quando o x é 6, o y dá 4. Então, vai ficar 4 é igual a menos 2 vezes o x aqui é 6, mais o b. Aí eu acho o b, ó. Vai ficar 4 é igual a menos 12 mais b. E aqui fazendo os cálculos, ó, b dá quanto? B dá 16, beleza? Então tá aí o valor, pessoal, b igual a 16. Tranquilo? Bem, então agora eu já sei qual é a minha outra função. Vai ficar f de x é igual a a, que é quanto? Menos 2, né? O a é menos 2x, mais o b, que é quanto? 16, beleza? Então tá aí as minhas funções. E aí você vai testando em cada uma das alternativas, né, que foram dadas lá na questão, beleza? O valor do a... Não, né? Opa, é mesmo. É mesmo, é que eu fiz menos 8 sobre 4, né? Tá certo, a variação do y, vamos só confirmar aqui. Desculpa, eu botei errado o número. Obrigado, viu? Deixa eu ver, David. Deixa eu pegar aqui. Gente, o A aqui foi bem observado pelo... Deixa eu ver o nome dele. Professor David. Obrigado, viu, David? Eu aqui passei direto, ó. Acredito eu que a variação do y vai ser de 4 a 0, né? E a variação do x 6 a 8. Eu inverti aqui, né? Obrigado, viu? Então, deixa eu colocar aqui de novo o A. Isso aqui vai mudar, certo? Deixa eu apagar tudo, tá? E começar de novo aqui, fica melhor, né? E aqui a gente acha novamente, né? Eu acho que essa parte aqui nem precisava, né? Menos 2x mais b, essa parte não precisava não, deixa aqui. Pronto, aí o que que acontece, pessoal? Voltando aqui, ó, pro cálculo do A. O A é a variação do y, né? Eu não fiz isso, né? Que vai do 4 até o 0, então vai ficar 4 menos 0. Sobre a variação do x, ó, tá certo? Que vai do 6 ao menos 8. 6 ao menos 8. Vai acabar na história dando a mesma coisa, né? Acredito eu. Vamos ver se vai dar. Vai ficar 4 sobre menos 2, que realmente dá menos 2. Acabou que deu o mesmo cálculo, tá bom? Mas a forma correta é essa, tá? A forma correta é essa. Então, ó, aqui no lugar do A, você coloca o menos 2 mais B, tá certo? E aqui a gente vai fazer, né, todo o cálculo para chegar no B. Como não mudou o valor do A, pessoal, então a gente já viu que isso aqui, fazendo todos os cálculos, né, a gente chegou a 16. Então já vou colocar aqui direto. É só você colocar aqui no lugar do x, tá? O ponto, né? No lugar do x aqui você coloca 6. E no lugar do y você coloca 4, tá? Vou até botar aqui, ó, para ficar indicado quem estiver assistindo depois. Então, no lugar do y é 4, igual a menos 2 vezes x, que é 6, mais o b. E resolvendo isso aqui, você chega que no b vai ser igual a 16. Beleza? Então tá aí, tá? Obrigado aí pela ajuda. Então, o b é 16, aí eu fico com a função, vai ficar do mesmo jeito, gente. F de x vai ser igual a menos 2 vezes x mais 16, certo? Pessoal, agora eu tenho que olhar lá quais são as alternativas, tá? E se eu não me engano, a letra E, deixa eu pegar aqui. A letra E, ó, é f de 7 menos f de 2 igual a f de 8. Será que é isso mesmo? Vamos calcular o f de 7. Gente, o 7, ó, tá aqui nessa região, né? Ou seja, eu vou pegar essa equação aqui para calcular o f de 7, beleza? Por quê? Ó, porque o 7 está entre 6 e o 8 e a gente achou que é essa função aqui para o f de 7. Então, quem vai ser o f de 7? Aí eu vou fazer o cálculo aqui. F de 7 vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a menos 2 vezes 7, que é menos 14, mais 16, que dá 2, beleza? Então, tá aí, o f de 7 é 2. Agora, ó, eu vou pegar e vou calcular o f de 4. O f de 4 está aqui, ó, gente, nessa região. Tá? O f de 4 está aqui nessa região. Pessoal, o f de 4 aí, o que que acontece? O f de 4 vai ser essa primeira função aqui, que a gente viu que é f de x igual a x. Ou seja,
f de 4 é o próprio 4, tá? Então, f de 4 é igual a 4. E aí, né? Mas eu estou calculando f de 2, desculpa, gente. Então, ó, f de 2, né? Eu estou vendo aqui a letra E, tá? Então, f de 2, que está aqui nessa região, vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual ao próprio 2, tá certo? Porque f de x é igual a x, então f de 2 é igual a 2. Então, aqui eu tenho f de 7, tenho f de 2 e agora eu vou calcular o f de 8. F de 8 eu uso de novo essa função que a gente achou. Então, vou usar de novo, só que agora é para calcular o f de 8. Quem é f de 8? É menos 2 vezes 8 mais 16. Pessoal, isso aqui dá 0. Aí a gente faz os cálculos. Vamos lá. F de 7 é 2. Então, vamos lá. 2 menos f de 2. Quem é f de 2? É 2. Isso ele está dizendo que é igual a f de 8. F de 8. Quem é f de 8? É 0. 2 menos 2, pessoal, dá igual a 0? Dá. Né? Então, ó, 0 igual a 0, então é verdadeiro. Resposta correta aí vai ser realmente a letra E, tá bom? Beleza, vamos lá, deixa eu pegar aqui a inequaçãozinha, ele quer o conjunto de solução dessa inequação. Essa inequação ela é perigosa, galera, tá certo? Na verdade, quase todas aí sempre tem um perigozinho, né? Sempre tem uma sacadazinha que a gente precisa para tá conseguindo resolver. E é bom, gente, se acostumar, porque essa prova de entrada do ENA tem essa particularidade, né? Mas depois que vocês entrarem e aí vocês começarem a estudar as disciplinas, vocês vão ver que as disciplinas são voltadas para o exame, que é o exame do ENC, né? O Exame Nacional de Qualificação. E lá as questões são, assim, 2 ou 3 vezes mais complicadas que essas, precisam dessa sacada. Então, ou se acostuma, galera. Depois, ele quer o conjunto de solução dessa inequação aí, galera. Então, vamos lá. Pegar aqui a inequação, vou colocar aqui e vamos começar a resolver essa inequação. Como eu falo para vocês, depende de algumas sacadazinhas aí para a gente conseguir resolver ela. Ó. Gente, primeira coisa, eu vou passar esse 1 para esse lado aqui. Isso aqui vai ficar então, ó, vai ficar o seguinte. E já vou logo fazer o MMC, né? Vamos botar aqui o MMC de x menos 2 vezes x menos 3, tá? Aí aqui vai ficar x menos 3, né? Menos, aí vai ficar aqui x menos 2. E passando 1 para esse lado, quando eu fizer a divisão e multiplicação, né? Vai ficar menos, né? Que 1 vem negativo. Aí eu vou dividir por 1 e vou multiplicar, né? Então vai ficar o próprio produto aqui. Vai ficar x menos 2 vezes x menos 3. Isso maior, né, que 0 agora, porque eu passei 1, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido esse pedacinho aqui, porque eu estou economizando papel aqui, tá, galera? Ó, então tá aqui. Aí, ó, já dá para ver que dá para cancelar esses dois, né, porque vai tirar aqui dentro do jogo de sinal, né? E menos 3 com menos 2 vai dar menos 1, certinho? Então aqui, ó, menos 1. Agora, ó, vai ficar menos, e eu vou resolver isso aqui, esse produto, que vai ficar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 3 dá menos 3x, menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, beleza? Isso tudo vai ficar dividido por x menos 2 vezes x menos 3, isso está maior que 0, certinho? Bem, vou tirar jogo de sinal, vou fazer o jogo de sinal, tirar dentro do parênteses e somar com esse menos 1 aqui. Fazendo tudo isso, vai inverter o sinal de todo mundo aqui, né? Vai ficar menos x ao quadrado, menos 3 com menos 2 dá menos 5, vai sair mais 5, mais 5x, e mais 6 vai sair menos 6, com menos 1 vai ficar menos 7. Isso vai ficar dividido por quanto? X menos 2 vezes x menos 3. Isso maior que 0, beleza? Pessoal, seguinte. Agora chega a hora do estudo do sinal, né? E eu vou estudar o sinal dessa função aqui de cima primeiro. Menos x ao quadrado mais 5x menos 7. Eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Quem quiser tira o print, tá? Para dar espaço aqui, beleza? Então vai ficar, ó, eu vou achar o zero dela, tá? Achando o zero aqui vai ficar quanto? Vai ficar x igual a menos b, o b é 5, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz
de b ao quadrado, tá? b é 5, vai ficar 25. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes 7 dá menos 28. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2, né? Bem, daqui a gente já sabe o seguinte, pessoal. Vai ficar menos 5 mais menos raiz de menos 3 dividido por menos 2. E isso aqui não tem raiz, tá bom? Como aquilo ali é negativo, o que acontece? Se a gente for jogar na reta real, né, a concavidade é voltada para baixo, e como ela não vai tocar o eixo Y, desculpa, o eixo X, o que vai acontecer? A parábola vai ficar toda abaixo, né, do eixo real, tá, da reta real. Ou seja, essa função aqui ela é toda negativa, pessoal. Qualquer valor vai deixar essa parte aqui negativa, tá certo? Então aqui, qualquer valor vai deixar isso aqui negativo, tá? Beleza, vou apagar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, já achei o sinal da de cima. Vou apagar para dar espaço para fazer as outras. Tá? Tira o print aí, quem quiser tirar rapidinho, tá bom? Isso aqui foi o estudo do sinal. Ou volta o vídeo se você já passou. Vou apagar aqui. E vamos lá. Agora, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu já sei o que eu quero. Eu estou querendo que isso aqui seja maior que zero. Mas para isso aqui ser maior que zero, precisa ser positivo. A parte de cima eu já sei que é negativa. Para dar positivo, eu tenho que a parte de baixo tem que ser negativa também. Porque se a parte de baixo for negativa, menos com menos vai dar o quê? Menos com menos vai dar mais, né? E aí fica positivo. Mas eu preciso que isso aqui seja positivo. Para isso aqui ser positivo, eu tenho as seguintes possibilidades. Aliás, eu preciso que isso aqui seja negativo. Para isso aqui ser negativo, eu tenho as seguintes possibilidades. Veja que eu acho que é a segunda questão que eu faço isso hoje, tá bom? Vai ficar, ó, x menos 2 pode ser maior que zero, só que eu quero que dê negativo. Então, x menos 3 vai dar menor que zero. Porque quando eu fizer mais com menos, vai dar menos, tá bom? Ou, né, pode ser também quem? O x menos 2 menor que zero e o x menos 3 maior que zero. Isso aqui também vai deixar meu resultado negativo. Então, as minhas soluções podem ser qualquer uma dessas duas, tá? Bem, resolvendo isso aqui, pessoal, a gente acha o quê? Em cima que x vai ser maior que 2 e o x vai ser menor que 3. Bem, eu tenho um conjunto aqui entre 2 e 3, né? E embaixo eu tenho o quê, pessoal? O x vai ser menor que 2 e o x vai ser maior que 3. Só que aqui é impossível, pessoal, você tem um número que é menor que 2 e maior que 3. Então, aqui não vai levar a solução. Logo, a minha solução vai ser isso aqui, ó. O x tem que ser maior que 2 e o x menor que 3. Lembrar que se for 2, zero, né? E aí eu não tenho como dividir isso aqui, tá certo? Não dá para mim fazer essa divisão. E aqui em cima não corre o risco de dar zero, porque a função ela é toda negativa, tá? Então, quem vai ser a minha solução? Minha solução vai ser o intervalo aberto 2, 3, tá certo? Essa aí é a minha solução, beleza? Eu vou apagar aqui rapidinho, só para a gente agora ver lá a solução, o intervalo 2, 3. Deixa eu voltar aqui. Resposta correta, letra D, tá certo? Se a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, é equivalente à equação x mais k ao quadrado mais h, e denotando delta igual a b ao quadrado menos 4ac, podemos afirmar que... Então vamos lá. Ele pega a equação na forma padrão do segundo grau e diz que é equivalente a x mais k ao quadrado mais h. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente ter mais espaço. X mais k ao quadrado mais h. X mais k ao quadrado mais h. Ele disse que a equação é equivalente a essa aqui, né? A x ao quadrado mais bx mais c, né? Igual a zero. Então, eles são equivalentes. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? Eu acho que tinha alguma coisa aqui também multiplicando, né? Eu acho que tinha um A, deixa eu ver se tinha um A aqui, só para confirmar. O que acontece aí, pessoal? Aqui tem um Azinho e tá dizendo que é equivalente, né? Aí ele quer que a gente diga aí, esse K e esse H escreva, né, em função ali das respostas que ele deu, beleza? Bem, mas como que eu posso fazer para ter uma relação entre essas letras aí, tá? Como que eu posso fazer?
Bem, eu estou reparando que esse A aqui, ele está como se fosse em evidência, né? Então é isso que eu vou fazer com o A aqui desse outro lado. Ó. Eu vou colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar aqui x ao quadrado mais, aqui vai ficar bx sobre A, certo? E aqui, pessoal, dentro, eu vou dar um jeito de colocar um termo aqui para formar um trinômio quadrado perfeito e aparecer um quadrado, ó, porque ele vê que o A está multiplicado por alguma coisa, está ao quadrado. E quem faz isso para mim, né, é aquilo de completar o quadrado. Então, preciso achar um número aqui, que eu vou chamar de m, e esse m eu vou completar um quadrado aqui, tá? Como que eu faço para saber quem é esse valor? Como é que eu faço? Bem, eu sei que esse termo do meio aqui, né, no trinômio do quadrado perfeito, eu sei que esse termo do meio é o resultado do produto do número 2 pela raiz do primeiro e pela raiz do segundo que eu estou chamando aqui, né? Que eu estou chamando aqui, eu vou dizer que é m ao quadrado, tá? Então, ó, desse m ao quadrado aqui, tá certo? Então, esse termo aqui, eu tenho que multiplicado por 2, se eu tirar a raiz de x ao quadrado, tirar a raiz de m e multiplicar por 2, tem que dar o termo do meio. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Eu vou tirar a raiz de x ao quadrado, que é x, né? Então, vai ficar aqui x. A raiz de m ao quadrado, que é m. Isso aqui multiplicado por 2, tem que dar igual ao termo do meio. Com isso, eu extraio quem vai ser o meu m, tá? Com isso, eu extraio quem vai ser o meu m. Esse x está multiplicando, ó, consigo aqui cancelar. Aí vai ficar 2m é igual a b sobre a. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Ó, vai ficar b dividido por 2a. Eu achei quem é m, mas lá eu preciso do m ao quadrado. Então, se eu elevar o quadrado desse lado, do outro lado vai ficar quanto? Vai ficar 4a ao quadrado, certo? Esse é o termo que vai entrar aqui, tá bom? Então, eu já achei o meu m ao quadrado, tá? O meu m ao quadrado é isso aqui. Eu vou apagar, beleza? Quem quiser, tira um print aí para ver como que eu fiz para achar aí quem é o m. Tira o print. Mas eu faço desse jeito, tá bom? Então, ó, aí eu vou pegar e vou substituir agora no lugar do m. Eu vou botar o valor do m, que é quem? Mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certinho? Como eu adicionei um número que não existia, eu tenho que tirar ele. Ó. Então, vai ficar menos b sobre 4a ao quadrado. Só que aqui, gente, tem um detalhe. Preste bem atenção agora, tá? Na sacada aí. Se eu botar o quadrado, eu estou errando. Por quê? Porque eu já tenho um a aqui, ó, tá? Na verdade, né, quando eu multiplico tudo isso aqui, quem vai ficar aqui vai ser b ao quadrado sobre 4a. Porque o a de cima vai cancelar com a ao quadrado. Então, na verdade, quem eu estou incrementando ali é o 4a. Não sei se vocês perceberam isso. Tá bom? Porque, ó, se eu vou fazer a multiplicação aqui, não precisa, mas eu vou fazer para vocês entenderem. Isso aqui vai ficar, se eu multiplicar ax ao quadrado, que existia, né? Ax ao quadrado, que existia esse termo, mais bx sobre a vezes a, né? Cancela, vai ficar bx, que existia, mais a vezes b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aí vai cancelar, né? Isso aqui e vai ficar quem? B ao quadrado sobre 4a. Então, na verdade, quem eu estou incrementando é b ao quadrado sobre 4a. Isso aqui não existia. Tá certo? Isso aqui não existia. Então, por isso que eu estou tirando b ao quadrado sobre 4a. Parece que tem que tirar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mas não é. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bem, aí o que acontece, pessoal? Mais o c, né? Faltou o c. Isso igual a zero, tá? Bem, pessoal, aí, ó, tá aqui. Aí o que acontece? Sabendo disso aqui agora, eu vou colocar na forma fatorada, vai ficar a vezes a raiz de x ao quadrado é x, mais a raiz de b ao quadrado sobre 4a é b sobre 2a ao quadrado. E veja, eu vou tirar o MMC aqui, ó, tá? O MMC disso aqui vai ficar menos b ao quadrado, né? E aqui vai ficar, ó, 4a dividido por 1 dá 4a, vezes c dá 4ac, beleza? Isso igual a zero. Bem, pessoal, aqui vai ficar a vezes x mais b sobre 2a
ao quadrado, certo? E aqui, gente, b ao quadrado mais 4ac, né? b ao quadrado mais 4ac, isso aqui é o oposto do delta, né? Isso aqui é o oposto do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu posso fazer assim. Posso botar um menos aqui na frente. E vai ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a igual a zero, né? Eu estou aqui com o oposto do delta. Bem, então aqui vai ficar o seguinte, ó. A sobre x mais b sobre... mais b sobre 2a ao quadrado menos o delta, dividido por 4a. Certo? Agora, pessoal, eu consigo comparar os dois, ó, tá? Eu consigo comparar os dois, tá certo? Esse aqui eu posso comparar com esse e o h eu posso comparar com isso aqui. O h eu posso comparar com isso. Então, vai ficar o seguinte, ó. X mais k ao quadrado, né? Deixa eu botar o quadrado aqui. Vai ficar x mais k ao quadrado. Isso é igual a quanto? X mais b sobre 2a ao quadrado. Já vou cancelar o quadrado. O x vai cancelar com x. E eu fico que k vai ser igual a quanto? b sobre 2a, ok? Esse é o valor do k. E o valor do h, gente, vai ficar igual a quem? H vai ficar igual a menos delta sobre 4a, tá? Então, o h e o k vão ficar dessa maneira aí. Essa é uma questão que eu considero ser difícil, tá? Essa é uma questão que eu considero ser difícil, beleza? Eu vou apagar aqui para a gente ver lá se a resposta bate. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, tá? b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Né? b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Isso mesmo, resposta à letra E. Quem está assistindo aí, depois pode voltar aí para ver se ficou alguma dúvida. E se também está com alguma dúvida, está assistindo depois, deixa aí nas mensagens, porque eu ou um colega pode passar aí para tirar a sua dúvida, tá bom? Já agradecendo a todo mundo que está curtindo, que está compartilhando, tá? Que está dando uma força aqui ao canal, beleza? Vamos lá, pessoal. Questão 7. Aqui na questão 7 a gente tem o seguinte, ó. Sendo n um número inteiro positivo, podemos dizer que o número de soluções reais da equação x ao quadrado menos x menos 2. Aqui tem um detalhe, gente. Faltou uma coisa aqui nessa questão, tá? Essa questão aqui, ó. Aqui faltou esse nzinho, tá? É x elevado a 2n menos x elevado a n menos 2 igual a 0, tá bom? Então, ó, sendo n um número inteiro positivo, podemos dizer que o número de soluções reais distintas da equação x elevado a 2n menos x elevado a n menos 2 é igual. Veja só, gente, ele quer o número de soluções distintas aqui nessa história, tá? O número de soluções distintas. E aí, como que a gente vai resolver isso aqui, tá certo? Deixa eu apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Não, vou deixar aqui mesmo, que eu acho que a gente vai precisar das soluções ali, aí é melhor de verificar. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente sabe que aquilo ali a gente pode escrever como? Pode escrever x elevado a n elevado a 2, né? Eu posso escrever assim, sem problema nenhum, né? Aqui vai ficar menos x elevado a n menos 2, isso igual a 0. E a gente pode chamar esse x elevado a n, dizer que é quem, gente? A gente pode dizer que isso aqui vai ser y, tá bom? Então fica mais fácil de ver, ó. A equação fica como? A equação fica y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Então tá aqui, ó, tá certo? A equação fica desse jeito. Então você já se livra daquele n ali na história, tá? Agora vamos fazer a análise aqui. Deixa eu botar mais para cá. Vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. E vou apagar isso aqui para ficar com um espacinho maior aqui desse lado. Aí o que acontece, gente? Eu vou pegar agora, ó, e sei o quê? Fazendo aqui por soma e produto, eu acho que essas raízes vão ser quem? O y', né? Dois números que somados dêem 1 multiplicado de menos 2. Isso aqui vai ser quem? Vai ser o y', por exemplo, 2, né? E o y duas linhas vai ser igual a menos 1, né? Quando eu somar isso aqui vai dar 1 e quando eu multiplicar dá menos 2. Bem, tá aqui, né, os valores do y, só que
na verdade, é x elevado a n que ele quer, né? Então, eu vou substituir, ó, tá? X elevado a n, eu vou colocar 2. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Vou botar mais aqui embaixo, tá? X elevado a n é igual a 2. Só que a gente tem que considerar isso aqui, ó. Vou considerar aqui quando esse n for par, para ver o que acontece quando o n for par aqui na história. Porque nas soluções você vê, ó, par, ímpar, né? Então vamos dar uma sacada aqui. Como é que vai ficar aqui a história? Ó, eu tenho o seguinte, x elevado a n é igual a 2. Se isso aqui for par, tá? Na hora que a gente for extrair a raiz, né? Quando eu for extrair a raiz disso aqui, vai ficar raiz de x, raiz enésima, né? De 2. Só que quando o n é par, eu vou ter um valor positivo e outro negativo. A gente sabe disso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui x a quarta igual a 16. A gente sabe que isso aqui, se eu for calcular, vai ficar quem? Mais ou menos, né? Eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. Isso aqui vai dar mais ou menos 2. Tenho duas raízes, tá? Porque se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes dá 16, e menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 4 vezes dá 16 também. Tá bom? Então, eu vou ter isso aí, tá certo? E aqui eu vou ter o seguinte, ó. Xn igual a 2, aí aqui vai ficar x igual a mais ou menos raiz de n. Beleza, tranquilo. E aqui, pessoal, eu também tenho que a solução foi menos 1. Então, ó, quando a solução for menos 1, o que vai acontecer quando esse n for par? Né? Quando esse n ele for par, o menos 1 não tem raiz, tá certo? Então, aqui não vai existir raiz quando o n for par. Então, quando o n é par, eu tenho duas soluções, tá certo? Eu tenho duas soluções, que é o mais ou menos raiz de enésima de 2, certo? Mas, se for ímpar, tá? Se for ímpar, vou botar aqui do lado, ó. Se for ímpar, como é que vai ficar aqui na história? Mesma coisa, né? Xn igual a 2, só que aqui agora é raiz enésima, né? Raiz enésima de 2, só que o n é ímpar. E com isso eu tenho só uma raiz, porque quando é ímpar, a gente garante que vai ter só uma raiz quadrada, tá? Então aqui vai ficar uma raiz. E a raiz enésima, né, quando for menos 1, só que o n agora é ímpar. Beleza? Isso aqui vai ficar o quê? Menos 1. E a raiz enésima aqui de menos 1, pessoal, vai dar quem? Vai dar menos 1, tá bom? Então eu vou ter duas soluções também, certo? Eu tenho duas se for ímpar e eu tenho duas se for par. Então, ó, aqui eu vou ter, deixa eu ver qual é a resposta. Letra A, 1 se n for par e 2 se n for ímpar? Não. Letra B, 2 independentemente de n, ser par ou ímpar, né? E veja que ele perguntou, n é um número inteiro positivo, podemos dizer que o número de soluções. Então, ele quer o número de soluções. Então, a resposta correta vai ser letra B, tá certo? 2 independentemente de n ser par ou ímpar, tá bom? Essa é a nossa resposta correta, letra B, beleza? A equação x mais 2 igual a raiz de 3x mais 10 tem apenas uma raiz, né, real? Tem um número inteiro positivo e um número inteiro negativo? Então vamos lá, muito cuidado com essa questão, pessoal. Parece uma questão muito fácil, mas a gente erra fácil uma questão dessa aqui, tá? É uma questão que pode pegar a gente pelo pé. Como é que fica aqui? Aqui é o seguinte, ó, eu posso elevar ao quadrado os dois lados, a gente sabe bem disso, né? A gente conhece bem, né, a maneira de sair desse tipo de questão, né, onde a gente tem aí uma equação irracional, né? Então, ó, eu posso elevar aqui os dois lados ao quadrado, certinho? E aqui vai ficar o seguinte, vai ficar x mais 2 ao quadrado, eu vou desenvolver aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, 4x, mais o quadrado do segundo, ó, então vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, pessoal, vou ficar, ó, com essa raiz que vai ficar 3x mais 10, beleza? Tranquilo até aí, né? Aí agora, eu vou pegar e vou resolver isso aqui, vai ficar x ao quadrado mais x, né? O 3 vem positivo e vem negativo. Isso aqui vai ficar menos 6, né? 10 está positivo e negativo, igual a 0. E vou encontrar quais são os números que quando eu somo dá 1, menos 1, e quando eu multiplico dá menos 6, né? Quais são esses dois números que quando eu somo dá menos 1 e quando eu multiplico dá menos 6, né? Existe aí esses números? Vai ser quem? Vai ser o menos 3 e 2, né? Quando eu somo dá menos 1 e quando eu multiplico dá menos 6, beleza?
Aí a gente vem aqui na solução, tem apenas uma raiz real, tem um número inteiro positivo e um número inteiro negativo como raiz, parece que é essa letra B, né? Mas se marcar essa letra B já era, viu, galera? Se marcar essa letra B dá ruim, tá bom? Na verdade aí, presta bem atenção que isso aí eu já vi mais de uma vez nas questões do Profemate. Você que vai fazer o Profemate esse ano, presta atenção nessa questão, porque tem várias questões assim do Profemate. Quando você pegar e resolver, você tem que ver, seja qual for a equação que você resolver, você tem que ver se essa equação, se esse resultado ele serve, tá? Você ainda tem que ver isso, se ele serve, tá? Porque nem tudo que a gente chega na resposta quer dizer que sirva não, tá? Pelo menos é isso que eu tô conseguindo perceber, ó. Ó, se você colocar o 2 aqui, dá ok, né? Vai ficar, ó, 2 mais 2, né? Vou botar aqui, ó, x mais 2 igual a 3x mais 10, né? Então, se você colocar o 2, vai ficar 2 mais 2, que é 4. Isso é igual a 3 vezes 2, 6, vai dar raiz, né, de 16. E raiz de 16 é 4, gente, tá bom? E não esqueça, não existe... Cuidado que eu vou falar agora para não confundir a cabeça de vocês, mas não existe raiz quadrada negativa, pessoal. Raiz quadrada sempre é um número positivo. Mas, professor, quando eu calculo a raiz, sai mais ou menos. Ali é uma coisa da definição lá de módulo. Outra aula eu falo com vocês sobre aquilo, tá certo? Mas raiz quadrada é negativa. Então, ó, raiz 16 é 4, beleza? Raiz quadrada é positivo, desculpa. Então, ó, raiz 16 é 4, tá bom? Então aqui bateu. Agora, se no lugar do x eu colocar o menos 3, olha o que acontece. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Aí eu pergunto a vocês, qual é o número, pessoal? 3 vezes 3 dá menos 9, né? Então vai ficar 1. Qual o número que você coloca dentro de uma raiz e o resultado dá menos 1, gente? Qual o número? Não existe, pessoal. Não existe um número que dê menos 1, né? No resultado de raiz quadrada. Ou seja, essa raiz aqui não serve, tá? Só vai servir aquela raiz ali de cima, tá? Então, ó, tem apenas uma raiz real. Essa é a resposta correta, tá? Possui duas raízes reais? Não. Possui dois números racionais distintos? Não. Tá bom? Não tem solução real, tá errado também. Então, a resposta correta é letra A. Muito bem, galera. Usaremos a notação máximo AB para indicar o maior dos números reais A e B. Isto é, máximo de AB é A se A maior ou igual a B, e B se B maior que 0. Então veja, é A se A for maior ou igual, pode ser até igual. Mas é B se B for só maior que A, tá bom? Podemos afirmar que a solução da inequação máximo de 3x mais 4 e 2 menos x maior que 7 é o conjunto. Confunde um pouco, porque eu acho que a gente nunca vê isso aqui, né? A gente nunca viu. Mas é uma questão tranquila, tá certo? Veja, podemos afirmar que a solução da inequação é... Bem, gente, aqui a gente tem o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, ó, que 3x, certo? Mais 4 é maior que o 7, beleza? Ou eu tenho aqui que o 2 menos x é maior que o 7. Então tem uma dessas duas situações, tá certo? Então podemos afirmar que a solução da inequação máximo disso aqui, e o máximo pode ser quem? Pode ser esse número aqui, tá certo? Ou pode ser esse número aqui, vai depender de quem? Vai depender do meu x, tá bom? Mas eu sei que o máximo vai ser maior do que quem? Maior do que o 7. Então, 3x mais 4 é maior que 7, ou 2 menos x é maior que o 7. Resolvendo aqui, vai ficar 3x maior que 7 mais 4 dá quanto? 7 menos 4 dá 3. Então, eu tenho que o x é maior que 1. Ou eu tenho o que aqui, gente? Vai ficar menos x maior que 7 menos 2, né? Isso aqui vai ficar quanto, gente? Vai ficar menos x maior que 5. Invertendo tudo aqui os sinais, vai ficar x menor que menos 5, tá bom? Então, é isso aqui, né? 2 menos x, eu vou ficar com isso aqui. 2 menos x maior que 7, menos x maior que 7, o 2 está positivo e negativo, menos x maior que 5, o x é maior que menos 5. Então, o x, pessoal, é maior que 1, tá bom? O x é maior que 1, ou o x é menor que menos 5. E essa resposta a gente vai achar aqui, ó, né? No caso, vai ser a letra E. X menor que menos 5 ou x maior que
1. Essa vai ser a nossa resposta, a letra E, tá bom?